falta de entendimento do Espírito Santo para entender ao Senhor. Nós lemos uma palavra no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, que fala sobre um rei que adoeceu, rei Ezequias, que se adoeceu com chaga, que ele ficou numa situação precária, uma situação de enfermidade, de cama. Agora você parou para imaginar uma coisa junto comigo, que um homem doente, uma cama, precisando ouvir uma palavra boa, né? Precisando de socorro, porque estava enfermo, e Deus envia o profeta Isaías, vai até o leito daquele rei Ezequias e fala para ele colocar a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Agora imaginamos o seguinte: a pessoa está enferma, alguns dizem, fulano está enfermo, vamos lá, tem que ter cuidado que vai falar. Irmãos, a gente tem que falar aquilo que o Senhor quer que fale. Não é ideologia humana. Você já parou para se perguntar por que esse homem rei, que ele disse que lembra-te, Senhor, que eu andei perfeito, não andou perfeito, não andava mais. Por que ele foi parar nessa situação? Uma situação precária, enfermo, doente. E Deus envia um profeta para dizer que ia matar ele. Você já parou para pensar qual foi o motivo que levou ele a chegar a esse ponto? No livro de Crônica vai dizer que Deus venceu as guerras com esse rei Ezequias. Um homem que andou perfeito na presença do Senhor. Através dele, o Senhor venceu as guerras contra os adversários. E o povo trouxe muitos presentes, elogio para esse rei. E a palavra vai dizer que ele se ensoberbeceu. Ele deixou a soberba entrar no seu coração, achando que tudo o que acontecera era mérito dele. Isso é um perigo. Tudo que o Senhor fizera através dele, ele achava que a honra e a glória e o louvor era para ele. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós somos criatura, ele é o Criador. As Escrituras vai deixar bem claro que esse homem reinou 29 anos perfeito na presença do Senhor. Aprendemos, sabe o que é aqui? Tempo de casa não salva ninguém. 29 anos. Eu já vou para 20 anos. Desses 20 anos, quantas faltas de imperfeição deixei na minha caminhada. Mas a palavra não mente. A palavra diz que ele andou 29 anos perfeito. Eu tenho que acreditar. Mas depois de 29 anos, ele vacilou. Ó o ego, a soberba.
Porque se você quer estragar alguém, começa a elogiar esse alguém, bajular o ego, ó, a pessoa vai se sentindo, ó. E Deus abate quem é soberbo e dá graça a quem é humilde. Está escrito. Pedro disse essa palavra, porque o Senhor não tem parte, irmão, com soberba, orgulho, prepotência, altivez. Isso é fruto do inimigo. Jesus, ele ensina que nós temos que aprender dele a ser humilde e manso de coração. Quem somos nós, irmãos? Uma certa vez, uma irmã foi orar para mim, orou por mim, falou: Deus, eis aí o teu servo. Senhor, ele faz a tua obra e eu dentro de mim está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque a pessoa dá a impressão que eu estou fazendo a obra de Deus e eu não posso passar por nada. Nós não estamos imunes dessas coisas. Crente que nem Jó, só Jesus na terra. Nunca murmurou. Jó era crente. Porque o próprio Deus deu testemunho de Jó para Satanás. Já parou para meditar? Observaste meu servo Jó? Homem sincero, íntegro, se desvia da aparência do mal. Meu Deus, aleluia. As escrituras dizem que Jó acordava todo dia de madrugada, oferecia o holocausto ao Senhor e orava a Deus, e dizia: Senhor, porventura meus filhos pecaram contra ti nos corações dele. Ele orava dessa maneira. Era rico, próximo de 10 filhos. Meu Deus, que provação é essa que esse homem passou? E quem somos nós a achar que eu vejo muito? Não, eu sou fiel a Deus, né? Sou dizimista, ofertante, vou na igreja. Eu não aceito isso. Não. Que é que tu falou? Eu vejo muito que eu não aceito isso, Jesus. Não aceita? E seja feita a vontade de Deus. Glória a Deus, Jesus. Você vê que quando a destruição veio, Jó disse assim: o diabo acabou com tudo. Não, o Senhor me deu. O Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu não aceito ficar desempregado. Não aceito faltar nada, porque eu sou filho do rei. Sou príncipe e princesa. Eu conheço a Bíblia que nós somos servos. Na época dos reis que existia isso. Príncipes e princesas. Nós somos servos. E servo não sabe o que o Senhor quer. Ele faz o que o Senhor manda. Ele faz. Às vezes certas coisas acontecem a Deus e aparece tanto porquê na nossa mente. Por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Eu parei um tempo de fazer os trabalhos na rua, nos ar livre, parei um tempo. Toda noite, quase toda noite eu não dormia. O capeta ia lá me perturbar. E olha que a gente aqui ora, hein? A gente ora das 7 da manhã às 8 e todo dia das 6 da noite às 7 da noite nós oramos aqui todo santo dia. Tem oração aqui nesse espaço. O dia que eu não posso estar, que eu tenho que estar em outro lugar, as irmãs estão aqui orando. E eu não tinha paz. E uma vez eu chorando, fui para a cozinha, fiquei pensando, falei: Senhor, que capeta é esse? Perturbando o tempo todo. Aí o Espírito Santo me lembrou: você parou com a minha obra? E que obra eu estou fazendo? Obra de evangelismo. Já tem quase uns 2 meses que a gente está fazendo obra de evangelismo. Terça debaixo da passarela, nós estamos lá. E sábado na praça, sábado agora foi uma benção. 13 irmãos.
A palavra de Deus comeu solta lá. Foi lindo. Foi muito gostoso. E depois de lá, meu irmão, não tem capeta que chega mais perto de mim. Eu tô uma criança. Deus vive, aleluia. Não chega mais. Eu deito ali, descanso, só acordo para ir no banheiro fazer uma necessidade física. Por quê? Eu voltei para a vontade do Senhor. E às vezes Deus permite Satanás se andar com a nossa vida porque nós estamos no nosso egocêntrico, nosso eu, na nossa soberba, na nossa atitude. Porque quando começamos no Evangelho, nós pedimos: Senhor, eu quero ser pregador, eu quero ser um profeta, eu quero fazer tua obra. Senhor, eu quero ser um obreiro, eu quero ser um pastor, eu quero ser uma missionário. Não, dura coisa pedir isso. Aí Deus vai dar. Aí vê que o negócio é brabo e começa a vacilar. Aí começa a vacilar, Jeová começa a cobrar. É dessa maneira. Foi o que aconteceu com esse homem aqui. Ele era rei. Ele era rei aqui na terra. Mas quem estava cobrando ele era o rei dos reis, Senhor dos senhores. Olha o que Deus fez com ele. Lançou-lhe uma enfermidade. Um homem que andou 29 anos perfeito na presença do Senhor, Rodrigo. Perfeitinho. E Deus, ó, toma enfermidade, aí deixa ele lá no leito. Quando o cara está doente é assim mesmo. Homem, então, ele é muito bravo, mas quando ele fica doente, ele fica dengoso. Ai, mulher, meu dia, é assim que acontece, eu sou assim. A realidade é essa, eu estou mentindo? Mulher, sai daqui, não, vou morrer. Aí Jeová diz: deixa que eu vou tratar com ele. Enfermidade, chaga, atinge ele. Ele ficou lá, no leito. Tu sabia que tem muita gente no leito agora no hospital com câncer, com tanta enfermidade por causa de rebeldia diante do Senhor? É Deus que trata, irmão. Tu sabia que os demônios trabalham para o Senhor? Ele trabalha para Deus. E aí deles, se eles não fizerem o que Deus manda, porque eles vão tomar fogo, eles têm que obedecer a Deus. Os demônios, diabo não mata ninguém, não. Quem tira a vida e dá a vida é Deus. Deus trabalha, ordena os demônios para fazer essas coisas que ele não faz com as suas próprias mãos. Tudo está no controle de Deus, nada sai do controle do Senhor. Mas aqui Ezequiel, ó, eu sou o cara, eu sou bom, eu sou o melhor, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. A Bíblia não diz, mas o camarada, quando se submerge, quando ele recebe alguma vitória, ele se sente, ó, narizão em pé. Aí é onde que ele dança com Jeová. Eu nunca vi um homem mais endemoniado do que Nabucodonosor na Bíblia. Esse era enviado no Satanás. O homem terrível. E ele ficou todo superbão, se achando que era o cara, né? Aí o Senhor falou: deixa eu mostrar para ele. Eu não sei que foi qual o bicho que entrou, se foi o espírito de burro, ou de mula, ou de vaca, ou de bode. Eu sei que a Bíblia diz que ele ficou de 4 pés, barbudo, 7 anos, sem tomar banho e comendo capim. Porque Deus abate quem é soberbo e dá graça a quem é humilde. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós não temos direito aqui de humilhar ninguém. Você não tem direito de humilhar ninguém, nem eu humilhar a ninguém. Porque isso é atitude de soberbo. Deus se agrada de quem é humilde. Quando eu ensino aqui vocês, eu falo. Às vezes tem pessoas que falam errado, pessoas que entendem a palavra errada, falam errado, que não tem nada a ver com as escrituras. Isso não é motivo de rir. Não é motivo, pessoas que não sabem cantar direito,
E tem pessoas que ficam aí, a gente vê daqui, que a pessoa vê rir, canta muito ruim, a cara já diz. Essa atitude soberba. E papai, quando pega uma pessoa dessa, ele trata bonitinho. Trata bonitinho, ele sabe como vai tratar. Mas quando a gente tem uma oportunidade de estar junto com aquela pessoa e com humildade ensinar aquela pessoa, passar o certo, por mais que aquela pessoa ignora, mas você está ali na sua simplicidade, irmão, é assim, assim, assim. E se tu perceber que ele te deu atenção, aí que ele vai aprender mesmo. Vai passar a fazer o certo. Mas isso é com humildade. É assim que nós temos que se proceder. Por quê? Deus só chamou pessoas esquisitas, só pessoas analfabetas, só pessoa pobre. Ele chama os que não são e faz confundir aqueles que acham que são. Deus de glórias, aleluia. Ele escolhe as coisas loucas para esse mundo, para confundir as sábias. Aleluia, Jesus. Então é um perigo que quando as pessoas vêm elogiar, alguns dizem assim, pô, o senhor, pô, pastor, o senhor que nem bombril, né? Mil e uma utilidade. Eu falei, toda honra e toda glória é do Senhor. Aleluia. Eu falo, quem tem o Espírito Santo não falta nada. Quem tem o Espírito Santo tem inteligência, tem sabedoria. Se não tiver, ele abre, ele te ensina. E automaticamente, quando o elogio vir, a gente tem que transferir para ele. Glória a Deus, aleluia. Alabia sente como anás. Temos que transferir para ele, porque foi ele que nos ensinou, foi ele que nos deu. Então, toda honra e toda glória é para ele. Glória a Deus, aleluia. Não adianta vir aqui, irmãos. A minha filha caçula está com 20 anos. E quando ela tinha 7, 6 anos, ela cantava no grupinho das crianças. Tinha uma menina da idade dela que tinha uma voz e sabia cantar no playback. Pensa. E as pessoas ficavam, você canta muito, hein? Uma criança, hein? Oh, você é uma benção. Deus te abençoe, aquela bajulação. Quando o microfone não ia na mão dela, ela ficava lá à frente, sendo o grupo das crianças. Desse jeito, tu olhava e que isso? Porque o microfone não foi na mão dela. Daquela idade já subir, pá. Por causa de quê? As pessoas vão enxertando elogio. Quer elogiar alguém? Elogia na ausência, não na presença. Porque isso estraga muitas pessoas. Foi isso que estragou esse homem. Aí Deus tratou com ele. E ele está lá doente, sofrendo, gemendo, gritando, sentindo dor, sem comer, fica. A doença ficar doente é muito ruim, dá febre, perde a fome. Aí Deus falou, profeta, vai lá. Vai lá e fala para ele a minha palavra. Tá bom. O profeta tem que obedecer. O profeta sofre. Ele entra no palácio do rei. Por isso que Jesus diz que a gente não temos que temer o homem, mas temer a ele, obedecer a ele. Glória a Deus, aleluia. Porque não é fácil, hein? Não é fácil, não. É fácil as pessoas ir no lugar, pessoas humildes, tranquilas, falar um monte de bobeira que Deus não está mandando falar. E às vezes ele falar para quem precisa, que deve ser falado, não fala, porque ele já está ali querendo ser exaltado. E ele diz para o rei, coloca a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Quem não é espiritual vai pensar que o palácio do rei estava uma bagunça. O camarada era rei, rapaz, ele tinha um montão de concubina para trabalhar. Não é a casa que nós habitamos, não teto, não. A casa do Espírito Santo.
Eu e você são casa, são morada. Por isso que Jesus disse que a casa que foi alicerçada na areia, caiu a chuva, correu o rio, assoprou o vento e Glória a Deus. grande foi a queda daquela casa. Santo Deus, aleluia. Mas a casa que edificou sobre a rocha, cai a chuva, corre o rio, assopra o vento e aquela casa não é derribada, porque está alicerçado na Glória rocha, a Deus. Glória a na palavra. O que Jesus está dizendo? Deus. Que aquele que olha para mim, edifica a sua casa em mim, pode vir um vento, pode ter enchente, o vento pode soprar, pode chover, que ele vai estar ali alicerçado em Jesus Cristo, o Nazareno. Ah, não, é por causa do pastor, é por causa do irmão, é por causa da irmã, fulano, deixa a irmã, ora por ela. Você tem que estar edificado em Jesus Cristo Nazareno. Deixa o joio no meio do trigo, porque os discípulos uma vez queriam tirar, aí Jesus disse, não, deixa crescer junto, porque no dia do juízo, o joio vai ser primeiro arrancado e ser lançado no fogo eterno. Deixa ele. Aprenda o certo, faça o certo. Glória a Deus. Aleluia. Mas Ezequias, por mais que ele estava ali naquele sofrimento, naquela dor, ele conhecia a voz de Deus. Ele podia murmurar, né? Ele sabia porque ele estava doente de cama, por causa da sua soberba. As pessoas, elas sabem que às vezes ela está passando por certa situação que o Espírito Santo tenta falar no oculto. Você está passando por isso por causa disso. O Espírito Santo fala. A gente que finge que não está ouvindo. Ele fala, que ele não deixa ninguém enganar. É a gente com o nosso ego, com o nosso... Está repreendido, Satanás ainda fala assim. Quando o profeta deu a palavra, ele virou para a parede, chorou amargamente e disse, Senhor. Aí é onde entra que Deus ele volta atrás com a sua palavra. Só desse sentido. Qual o sentido? Quando o homem se arrepende diante do Senhor. Glória a Deus. Senhor. Nada está acabado, mas o arrependimento traz à tona a vida, a esperança. E ele falou, Senhor, lembra-te, Senhor, que eu andei perfeito, eu sei que eu saí da perfeição. E ele ali, de coração, fala com Deus. Olha que profeta instruído pelo Espírito de Deus. As Escrituras vai dizer que o profeta nem terminou de sair do palácio do rei. E o Senhor disse para ele, volta lá. Ele poderia entrar em dúvida, né? Ele poderia, mas Deus mandou falar que ele vai morrer, agora o Senhor manda voltar, e o Senhor está me dizendo que vai fazer ele viver? Uau! Ele podia questionar, mas não, ele ouvia a voz do Senhor. E ele não viu Ezequiel, ele deu a palavra e saiu. E ele volta e diz, Deus ouviu a tua oração. Aleluia, Jesus. Ele vai acrescentar mais 15 anos na tua vida. E daqui 3 dias, você vai ser curado dessa enfermidade. Eu vou voltar o sol 10 graus a mais por causa do teu arrepio. Olha só como é que Deus faz, irmão. Por isso que o salmista vai dizer que Deus ele não resiste um espírito aquebrantado e um coração contrito. Glória a Deus. Oh, aleluia! Tu sabe, igreja, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi assumiu os seus pecados e seus erros. Ele não vigiou.
Mas quando vinha a palavra de Deus, ele se arrependia, assumia os seus pecados. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Teve uma última vez que ele pecou tanto, matou, adulterou, pintou 7 cobiçouros, tentou esconder debaixo do tapete. Aí vem o profeta Natan e conta uma parábola para ele. Ó meu rei, tinha um homem que tinha uma ovelhinha, tinha outro que tinha um monte. E esse homem que tinha só aquela ovelhinha, esse que tinha um monte, foi lá e arrebatou a ovelhinha daquele homem, fez uma maldade, depois matou aquele homem. E Davi nem percebia que era com ele que o profeta estava falando. É assim a palavra de Deus. Aleluia. Aí ele disse, Davi, injuriado, não, esse homem é digno de morte. Ele diz, assim diz o Senhor. Esse homem é você. Esse homem é você. É você mesmo. Ele já caiu orando, se arrependendo, pedindo perdão a Deus. Aleluia. Né? Se arrependeu de todo o coração. Aí Deus diz, não. Os seus pecados perdoareis. Lancei para o mar do esquecimento. Mas a espada não vai sair da tua casa. Meu Deus, aleluia. Irmão, o negócio é forte. Glória a Deus. Está perdoado. Mas a espada nunca mais sai da tua casa. Por isso que o Salmo 51, verso 11, ele vai dizer, ó Deus, cria em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque a perseguição era ferrenha. As dores eram ferrenhas. E a hora que ele veio preparar o caminho do Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, irmãos, essas coisas no nosso coração é o suficiente para nós virarmos inimigos de Deus, porque nós temos que transferir. E Deus o cura aquele homem por causa que ele se arrependeu. Deus ia matar a nação de Nínive. Ele falou para o profeta, e lá o profeta ficou rebelde, não foi. Ele lançou no mar, mandou ele lá, você tem que pregar minha palavra. Aí o profeta revoltado com Nínive falou, ó, daqui 40 dias, se vocês não se converter, Deus vai matar todo mundo, vai tacar fogo nessa desgraça e vai queimar todo mundo. Ele estava revoltado, pegou com raiva, mas mesmo assim a palavra fez efeito. Amém. A nação toda se converteu, Rodrigo. E Deus ia matar mesmo, só que antes de Deus matar, Deus vai lá e avisa. Ninguém morre, meu irmão, ninguém morre fuzilado, atropelado, antes de um dia antes, uma hora antes de Deus falar. Deus fala com todo ser humano. Sabe por quê? Porque naquele grande dia, no juízo final, não vai ter poder dizer assim, Senhor, tu não me avisou. Tu não falou nada comigo. Não vai ter isso não, Deus. Não vai ter isso não. Não vai passar por despercebido não. Não vai. Porque vai abrir os livros e vai abrir outro livro. Então Deus, ele fala. Deus, aleluia. Através da sua palavra. Aleluia. A cada dia eu brigo aqui com as irmãs, quando chega a oração, vamos agora, vamos confessar os nossos pecados. Porque a oração é para isso. Senhor, tem misericórdia de mim. Que a Bíblia diz que aquele que disser que não peca, ele é mentiroso e nele não há verdade. Mas quando você se humilha debaixo da potente mão do Senhor, Pedro vai dizer, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e no tempo oportuno ele vos exaltará. Aleluia, Jesus. Para mim, isso não é humilhação. Orar, para mim, é um privilégio.
se dobrar diante daquele que me criou, que é dono de tudo, tudo está no controle dele. Oração para mim é um privilégio de estar nos pés daquele que é digno, daquele que me salvou, daquele que me tirou das trevas, me trouxe para a luz, me fez um servo dele. Isso é privilégio demais. Isso é muito privilégio. Oh, maravilha. Por isso que eu falo, irmãos, vamos fazer para Deus tudo aquilo que nós podemos fazer. Até além daquilo que não tiver nas nossas condições, mas a gente tem que fazer. Terça-feira passada eu fiquei agoniado. Acabou o gás na minha casa, eu peguei o meu carro para comprar o gás. Cadê meu freio? Acabou o freio do carro. Acho que o gás acabou, me sabia que o carro estava sem freio. E não deu tempo de consertar o freio para a gente ir para pregar o evangelho. Não fiquei, tem gente que fica, ainda bem que não vai hoje. Não existe isso não. Tem gente que é assim, né? Não, irmão. Né, Francisco? Não pode ser assim. Se você puder falar de Jesus no teu trabalho, onde você estiver, pede direção ao Senhor, aonde tu estiver, você pode dar uma palavra de Deus para um próximo. Você pode reverter a situação. A gente já é muito acusada de crente tem um monte de crente safado aí. Meu irmão, nem todo mundo, né? Pelo amor de Deus, não vamos generalizar, não. Nem todo mundo é. E você já entra com sabedoria e aquela pessoa passa a te ouvir. Então ali você dá o quê? Fazendo a obra, pregando Jesus Cristo, que salva, que liberta, me leva para o céu. Sempre com humildade. O Senhor Jesus disse: o que a nossa mão direita faz, a esquerda não precisa ver. Nós não precisamos estar querendo tocar trombeta, não, irmãos. Porque Deus está vendo todas as coisas boas e ruins que a gente pratica. Engraçado que o Cacá, ninguém quer demonstrar que pecou, né? Eu pequei hoje, fiz isso, ninguém fala. Mas se fizer um negocinho, quer se gloriar, pegar o microfone e vai assim, não, irmão, não precisa disso. Deus está vendo, e é Deus que vai nos recompensar. Esse homem ali se gloriou e entrou, ainda bem que ele se arrependeu e recebeu a cura, e foi o único homem que sabia a data que ele ia morrer, sabia disso? Se ele tiver 50 anos, ele já disse, 65, eu vou morrer, porque Deus só me deu mais que isso. É o único, a gente não sabe, mas ele sabia. A gente não sabe onde é que vai morrer hoje. Ninguém sabe a hora que a morte vai vir, mas ele sabia. Se ele tinha 30, Rodrigo, eu morreu com 45, Deus aumentou mais 15. Aleluia. Então é isso, aprenda a cada dia. Quando a altivez querer se manifestar, repreende e sai desse corpo que não te pertence. Repreende você mesmo. Quando pensar em fazer o mal, Quando pensar em falar uma coisa errada, pensa 2, 3 vezes para não falar. Você está se policiando e fazendo a vontade do nosso Deus, que quer o melhor para nossas vidas. Continue buscando ao Senhor, não desista. Não olhe para as dificuldades, pelas batalhas, por que há de vir. O que importa é que você está lutando para herdar a salvação da vida eterna. Palavra que vai te levar à vida eterna. O povo antigamente ia atrás de Jesus por causa do que tinha para comer, e não por causa de Jesus. E nós estamos por causa de Jesus Cristo Nazaré. Que Deus vos abençoe, vos guarde essa palavra no seu coração, tudo que foi lido, o casal que está nos visitando, guarde essa palavra, faça uma reflexão, porque eu sei, irmãos, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que essa palavra aqui é.
Eu sempre falo, se eu quiser ser vergonhice, eu desvio, mas no Evangelho a obra de Deus é coisa séria, não é brincadeira. Muita gente está se brincando com si mesmo, porque o nosso Deus não é brincadeira. Ele não deixa se escarnecer. Então leve as coisas de Deus, no pé da letra, no pé da letra mesmo, para que nós venhamos fazer a vontade de Deus. Amém? Se colocamos de pé, vamos orar. Antes de orar, temos que ouvir nossos anúncios da semana. A nossa secretária, os irmãos podem sentar um pouquinho, esqueci. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Louvado. Mais uma vez, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Os anúncios aqui do nosso trabalho aqui na semana é segunda-feira, culto de libertação, das 6 horas da tarde às 21 horas da noite. Quarta-feira, consagração, das 8 horas da manhã às 10h30 da manhã. Quinta-feira, culto de doutrina, das 6 horas às 21 horas. Domingo, escola bíblica dominical.